Miguel tropeçou em uma caixa velha no sótão empoeirado da casa antiga em Alfama, Lisboa, enquanto limpava os resquícios da vida do avô falecido. Suas mãos tremiam ao abrir a tampa, revelando pilhas de cartas amareladas pelo tempo, e a primeira que pegou era endereçada a um tal de João, com palavras de amor ardente que nenhum neto esperaria ler de seu avô conservador. O coração de Miguel parou por um instante, o mundo girando ao redor dele, pois aquela carta não era para a avó, mas para um homem, expondo um segredo que poderia destruir a imagem imaculada da família Oliveira. Ele se sentou no chão sujo, a poeira dançando na luz fraca que entrava pela janelinha, e leu a carta inteira. Meu querido João, cada noite sem ti é uma eternidade de silêncio que me sufoca. Eu te amo mais do que as ondas amam o Tejo, mas o mundo nos obriga a esconder isso. As palavras, escritas em 1970, ecoavam como um grito abafado. Miguel, um arquiteto de 32 anos solteiro e discreto, sempre admirara o avô Manuel como um pilar de tradição, casado por 50 anos com a avó Maria, pai dedicado de 3 filhos, incluindo o pai de Miguel, e um homem de igreja devoto. Como isso era possível? Ele guardou a carta no bolso, o peso dela como uma pedra no peito, e desceu as escadas rangentes, o sótão agora um covil de fantasmas. Na cozinha, a mãe de Miguel, Teresa, preparava o almoço, o aroma de bacalhau assado preenchendo o ar. Ela notou a palidez no rosto do filho. O que houve, Miguel? Encontrou algo lá em cima. Ele hesitou, os olhos baixos, sabendo que revelar aquilo poderia rachar a família ao meio. Teresa, viúva recente e ainda de luto pelo pai, idolatrava Manuel como um santo. Nada, mãe. Só velharias. Mas a mentira queimava sua garganta. Naquela noite, sozinho em seu apartamento em Barro Alto, Miguel releu a carta inúmeras vezes, imaginando o avô jovem, talvez com 25 anos, navegando pelas ruas de Lisboa sob o regime salazarista, onde amar outro homem era não só tabu, mas perigoso. Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel começou a investigar discretamente. Ele visitou a Biblioteca Nacional, folheando jornais antigos sobre a sociedade portuguesa da época. A ditadura do Estado Novo reprimia qualquer desvio da norma católica e familiar. Homossexualidade era crime, punida com prisão ou exílio. Como o avô sobrevivera a isso? Ele encontrou mais cartas na caixa, uma sequência de correspondências apaixonadas entre Manuel e João, descrevendo encontros clandestinos nos cafés escondidos de Lisboa, beijos roubados nas sombras do Castelo de São Jorge, e promessas de um futuro impossível. Uma carta em particular o abalou: João, meu amor, minha família me pressiona para casar. A Maria é uma boa moça, mas meu coração é teu. Devo sacrificar tudo por nós. Miguel sentiu uma pontada de traição. A avó Maria, que falecera há 5 anos, sempre fora retratada como o grande amor da vida de Manuel. Agora, parecia uma fachada. Ele decidiu confrontar o tio mais velho, António, um advogado conservador de 60 anos que vivia no Porto. Por telefone, Miguel mencionou as velharias do sótão, mas António cortou: deixa o passado em paz, sobrinho. O pai era um homem de bem. A resposta evasiva só aumentou as suspeitas. Miguel não conseguia dormir. Seus sonhos eram preenchidos por imagens do avô jovem, correndo pelas ruas em pânico, fugindo de olhares acusadores. Ele começou a questionar sua própria vida. Aos 32, Miguel namorava esporadicamente, mas nunca se assumira abertamente gay para a família. O medo de rejeição o paralisava, e quando o dilema do avô? Em uma tarde chuvosa, ele caminhou até o mirador da Senhora do Monte, olhando a cidade abaixo, e chorou pela primeira vez em anos. Porquê, avô? Por que esconder tanto? Murmurou ao vento. Enquanto isso, a mãe insistia para que ele trouxesse as caixas para casa, querendo preservar as memórias. Miguel adiou, mas o segredo o consumia. Ele encontrou um diário entre as cartas, onde Manuel descrevia o dia em que conhecera João, em 1968, durante um protesto estudantil contra a ditadura. João era um artista rebelde, com olhos que brilhavam como estrelas no céu noturno de Sintra. Eles se apaixonaram instantaneamente, mas o mundo conspirava contra. Manuel, filho de um militar, enfrentava pressão para seguir o caminho reto, casar, ter filhos, perpetuar a linhagem. Uma entrada no diário revelava o primeiro conflito: pai me viu com João no café. Gritou que eu era uma vergonha. Ameaçou-me deserdar se não parasse com essas bobagens. Miguel imaginou a cena, o avô curvado sob o peso da autoridade paterna. Isso explicava porque Manuel escolhera o casamento com Maria, uma vizinha arranjada pela família. Mas as cartas continuavam após o casamento, indicando que o amor por João persistira em segredo, talvez por anos. Miguel decidiu rastrear João. Usando pistas das cartas, como menções a uma galeria de arte em Coimbra, ele viajou para lá. Na universidade, um arquivista idoso lembrou de um João Mendes, pintor que fugira para o Brasil em 1975,
após a Revolução dos Cravos. Era um homem talentoso, mas perseguido por boatos, disse o velho. Miguel sentiu um aperto no peito. João escapara, mas Manuel ficara preso na teia familiar. De volta a Lisboa, Miguel confidenciou a um amigo próximo, Pedro, também gay e assumido. Isso muda tudo sobre quem eu sou, disse Miguel, as lágrimas escorrendo. Pedro o abraçou. Talvez seja hora de honrar o avô vivendo sua verdade. Mas Miguel temia a reação da mãe e dos tios. A família Oliveira era católica fervorosa, com missas semanais e valores tradicionais. Revelar o segredo seria como acender um fósforo em um barril de pólvora. No final daquela semana, enquanto arrumava mais itens do sótão, Miguel encontrou uma foto desbotada, Manuel e João, jovens, rindo em uma praia de Cascais, braços entrelaçados. Atrás, escrito, Nosso Eterno Segredo. Ele guardou a foto, determinado a desvendar mais, mas o peso das decisões passadas do avô começava a moldar suas próprias escolhas futuras. Miguel acordou com o som de chuva batendo na janela, o diário do avô ainda aberto na mesa de cabeceira. Ele lera entradas que descreviam noites de angústia, onde Manuel debatia entre o amor proibido e o dever familiar. João me pede para fugir, mas como abandono minha mãe viúva e meus irmãos? Uma escolha que ecoava na vida de Miguel, que evitava relacionamentos sérios por medo de julgamentos. Ele decidiu confrontar a tia Isabel, a caçula da família, que morava em Setúbal. Isabel, uma professora aposentada de 55 anos, sempre fora a mais liberal do clã. No almoço em um restaurante à beira do Sado, Miguel mostrou uma carta genérica, sem revelar o destinatário. Tia, o avô escrevia sobre dilemas pessoais. Sabe algo? Isabel hesitou, os olhos baixando para o prato de sardinha grelhada. Seu avô era um homem complexo, Miguel. A época era dura. Não remexa no passado. Mas a hesitação dela o incentivou. De volta a Lisboa, Miguel pesquisou online sobre a comunidade LGBT em Portugal nos anos 70. Descobriu histórias de repressão, com prisões arbitrárias e terapias de conversão forçadas pela Igreja. Manuel mencionava em uma carta: o padre me disse que isso é pecado mortal. Devo-me confessar e esquecer João. Miguel sentiu raiva pela sociedade que forçara seu avô uma vida dupla. Enquanto isso, a mãe Teresa começou a pressionar Miguel sobre sua vida amorosa. Quando vai-me dar netos, filho? Aos 32, está na hora de casar. Ele sorriu forçado, mas por dentro, o segredo borbulhava. Ele começou a namorar secretamente com um colega de trabalho, Ricardo, um engenheiro de 30 anos com sorriso cativante. Os encontros em cafés escondidos espelhavam os do avô, e Miguel se via repetindo o ciclo de ocultação. Uma carta posterior revelava a traição. Manuel, casado há 2 anos, encontrara João novamente em uma exposição de arte. Nos beijamos no beco, mas eu o traí ao voltar para Maria. João respondera com dor: você escolheu a segurança, Manuel. Eu entendo, mas isso nos destrói. Miguel imaginou o sofrimento, o avô dividido entre o amor e a fachada. Ele viajou para o Brasil, usando férias acumuladas, para encontrar João. Em São Paulo, após contatos com galerias, localizou um João Mendes idoso, de 78 anos, vivendo em um apartamento modesto. João, com olhos ainda brilhantes, confirmou tudo. Manuel foi meu grande amor. Mas a família dele o pressionou. Eu fugi para sobreviver. Eles conversaram por horas, João mostrando pinturas inspiradas em Manuel, retratos de um homem jovem com olhos tristes. João revelou mais: tivemos um filho juntos. Não, mas Manuel quis adotar uma vida comigo. Ele desistiu quando o pai ameaçou interná-lo. Miguel chorou, abraçando o velho homem. Meu avô sofreu tanto. João assentiu: e você? Vive sua verdade. Miguel balançou a cabeça, envergonhado. De volta a Portugal, Miguel enfrentou uma crise. Ricardo queria oficializar o namoro, mas Miguel hesitava. Tenho medo da família, confessou. Ricardo, assumido há anos, pressionou: não repita os erros do passado. Mas Miguel, atormentado, terminou o relacionamento, escolhendo a solidão temporária. A mãe notou a mudança. Em uma ceia familiar, com tios e primos, Teresa anunciou: Miguel encontrou coisas do pai no sótão. Talvez devamos ver juntos. Pânico subiu pela espinha de Miguel. Ele mentiu novamente: são só papéis velhos. Mas o tio António, presente, olhou desconfiado. Mais tarde, António encurralou: o que encontrou de verdade? Se for algo que mancha o nome da família, queime. Miguel recusou, a raiva crescendo. Ele começou a escrever um diário próprio, registrando suas reflexões. Avô, sua covardia me ensina a ser corajoso. O conflito interno o consumia,
honrar o segredo ou expor para libertar gerações futuras. Uma noite, sozinho no apartamento, Miguel releu todas as cartas. Uma final, de 1980, após a Revolução. João, Portugal mudou, mas eu não. Fiquei preso no casamento. Perdoe-me. João nunca respondera. Miguel sentiu o preço pago, uma vida de arrependimento, filhos criados em mentiras, uma esposa enganada. Ele decidiu contar à mãe. Marcou um jantar, o coração acelerado. Teresa chegou animada, mas ao ver a expressão séria do filho, franziu a testa. Mãe, o avô. Ele amava um homem chamado João. As palavras saíram como um dilúvio. Teresa empalideceu, as mãos tremendo. Isso é mentira. Meu pai era um homem de Deus. A discussão escalou. Teresa negou, chorou, acusou Miguel de inventar para justificar sua própria confusão. Ele revelou sua orientação: sou gay, mãe. Como avô. Ela se levantou, saindo furiosa. Miguel ficou sozinho, o silêncio ensurdecedor, questionando se a verdade valera o preço. Os dias após a revelação foram um inferno. Teresa não atendia às chamadas de Miguel, e os tios ligavam furiosos. António berrou ao telefone: você destruiu a memória do pai. Isso é calúnia. Isabel, mais moderada, tentou mediar: dê tempo a ela, sobrinho. A sociedade mudou, mas as feridas antigas doem. Miguel se sentia isolado, o apartamento em Bairro Alto agora uma prisão de arrependimentos. Ele voltou ao sótão, procurando mais pistas. Encontrou uma caixa com pertences de Maria, incluindo cartas dela para Manuel. Uma delas: sei do seu segredo, Manuel. Escolhi ficar porque te amo, mesmo dividida. Miguel ficou atonito. A avó sabia. Isso adicionava camadas de complexidade, uma mulher sacrificando sua felicidade por um casamento de fachada. Inspirado, Miguel contatou João novamente por videochamada. Minha avó sabia. João confirmou: sim, ela descobriu anos depois. Perdoou, mas sofreu em silêncio. Miguel admirou a resiliência dela, mas questionou a moralidade: era amor ou conivência com a mentira? Enquanto isso, Ricardo reapareceu, oferecendo apoio. Não desista de nós por medo. Miguel, tocado, reatou o namoro, mas secretamente. Eles passearam por Sintra, mãos dadas nas trilhas do Palácio da Pena, e quando os encontros do avô. Mas o medo persistia. A família se reuniu em uma reunião de emergência na casa de Teresa. Miguel chegou nervoso, enfrentando olhares acusadores. Teresa, olhos vermelhos, falou primeiro: por que me contar agora? Para me machucar. Ele explicou: para libertar-nos das mentiras. O avô sofreu, e eu também. António interrompeu: isso é agenda moderna. Na época, era sobrevivência. Isabel defendeu: mas hoje podemos ser honestos. A discussão virou caos, acusações de traição, debates sobre moral católica versus direitos humanos. Miguel revelou sua sexualidade: sou gay, e não vou esconder como o avô. Silêncio caiu, seguido de choro. Teresa se levantou: preciso de tempo. Ela saiu, deixando Miguel devastado. Nos meses seguintes, Miguel se envolveu com a comunidade LGBT em Lisboa, participando de eventos no Príncipe Real. Ele encontrou força em histórias semelhantes, de gerações reprimidas pela ditadura e pela Igreja. Ricardo o apoiava, mas pressionava por assumirem publicamente. Vamos ao orgulho juntos. Miguel hesitou, temendo perder a família. Uma carta anônima chegou: pare de espalhar mentiras sobre Manuel, ou sofrerá consequências. Assinada por um amigo da família. Miguel suspeitou de António, mas sem provas. O medo o paralisou, e quando as ameaças ao avô. Ele visitou o túmulo de Manuel no cemitério dos Prazeres, deixando flores. Avô, sua carta mudou tudo. Foi certo esconder. Lágrimas caíram enquanto ele ponderava as escolhas. Manuel sacrificara o amor por estabilidade, pagando com arrependimento vitalício. Teresa finalmente ligou: venha falar. No encontro, ela admitiu: seu avô me contou antes de morrer. Pedi que guardasse segredo para proteger vocês. Miguel abraçou-a, aliviado. Mas por quê? Medo de julgamento. A sociedade portuguesa ainda é conservadora em vilarejos como o nosso. Eles choraram juntos, reconectando. Teresa aceitou gradualmente a sexualidade de Miguel: se te faz feliz, filho. Mas António cortou laços, dividindo a família. Miguel e Ricardo anunciaram um namoro em uma ceia. Reações mistas: Isabel aplaudiu, primos jovens apoiaram, mas idosos murmuraram. O preço:
Perda de alguns parentes, mas ganho de autenticidade. João veio a Portugal para uma visita, convidado por Miguel. No reencontro emocional no aeroporto, o velho homem chorou. Manuel estaria orgulhoso. Eles visitaram lugares do passado, fechando ciclos. Mas uma traição surgiu. António, furioso, vazou a história para um jornal local conservador. Escândalo na família Oliveira, patriarca gay. Miguel enfrentou assédio midiático, perdendo clientes no trabalho. O escândalo explodiu como uma bomba. Jornais de Lisboa publicaram artigos sensacionalistas. Herdeiro revela segredo gay de avô falecido, família em crise. Miguel acordava com chamadas de repórteres, sua vida virada do avesso. No escritório de arquitetura, colegas cochichavam, e um cliente importante cancelou. Não queremos controvérsias. Ricardo o apoiava, enfrentamos juntos. Mas Miguel questionava, valer a pena? A mãe Teresa, agora solidária, enfrentava fofocas na igreja, como criou um filho assim. Ela defendeu, meu filho é honesto, ao contrário de hipócritas. Mas o estresse a adoentou, forçando Miguel a culpabilizar-se. António negou o vazamento, mas uma investigação de Miguel revelou e-mails dele para o jornal. Confrontado, António admitiu, fiz para proteger a honra da família. Isso é uma vergonha. Miguel cortou, a vergonha é a intolerância. A ruptura foi definitiva, dividindo heranças e laços. João, em Portugal, ofereceu perspectiva, eu e Manuel sofremos pior. Hoje, há leis protetoras. Desde 2010, o casamento gay era legal, mas preconceitos persistiam. Miguel se tornou ativista, falando em painéis sobre herança LGBT na ditadura. Mas o custo pessoal era alto. Ricardo, pressionado pelo escândalo, duvidou, isso afeta a minha carreira. Eles brigaram, Ricardo saindo temporariamente. Miguel, sozinho novamente, refletiu no diário, avô pagou com solidão, eu pago com exposição. Uma reviravolta, um primo distante, gay enrustido, contatou Miguel, sua coragem me inspira. Vou-me assumir. Isso trouxe esperança, mostrando que a verdade libertava outros. Teresa se recuperou e organizou uma reunião familiar sem António. Aceitamos o passado e o presente. Isabel compartilhou, sabia do segredo da mãe. Ela sofreu, mas amou Manuel mesmo assim. Miguel percebeu a profundidade do sacrifício feminino na era patriarcal. Ele e Ricardo reconciliaram, mais fortes. Caminharam de mãos dadas pela Avenida da Liberdade durante o PRID, sob aplausos. Mas ameaças anônimas continuaram, forçando-os a cautela. João retornou ao Brasil, deixando uma pintura, Manuel jovem, livre. Guarde como lembrete, disse. Miguel pendurou na parede, símbolo da redenção. O trabalho de Miguel sofreu, mas ele abriu um estúdio focado em projetos inclusivos, atraindo clientes progressistas. A sociedade portuguesa, em transição, debatia o caso online, alguns condenavam, outros aplaudiam. Em uma noite reflexiva, Miguel visitou o Tejo, onde o avô e João se encontravam. Obrigado pela lição, avô. Ele sentiu paz, mas o preço pago, laços rompidos, privacidade perdida, pesava. Com o tempo, a poeira baixou. Miguel casou com Ricardo em uma cerimônia íntima em Cascais, com Teresa e Isabel presentes. Seu avô aprovaria, disse Teresa, lágrimas nos olhos. António não veio, mas enviou uma carta fria, respeito sua escolha, mas não compartilho. A família, rachada, começava a cicatrizar. Miguel publicou um livro anónimo sobre a história, Cartas Escondidas, tornando-se best-seller. Ele doou lucros para o ONGs LGBT, transformando dor em mudança. João contribuiu com o prefácio, amor não deve ser prisioneiro. Mas reflexões persistiam. Miguel questionava, foi certo expor o segredo? A avó sofrer em silêncio, o avô escolher o silêncio. Sua decisão trouxera liberdade, mas a que custo? Em uma palestra em Coimbra, Miguel debateu, esconder protege ou aprisiona. O público dividiu-se, e quando dilemas éticos. Ricardo e ele adotaram uma criança anos depois, construindo a família que Manuel sonhara. Teresa, avó orgulhosa, superou preconceitos. No aniversário de morte de Manuel, Miguel visitou o túmulo, sua carta me salvou. Ele deixou uma cópia do livro, fechando o ciclo. A sociedade portuguesa evoluía, com leis antidiscriminação, mas batalhas continuavam em áreas rurais. Miguel, aos 40, olhava para trás, decisões custosas moldaram-no. O amor venceu, mas com cicatrizes. Foi certo Manuel esconder seu amor por João, priorizando a família sobre a felicidade pessoal.